Meninos e meninas aqui da mesa, senhor Roma, presta atenção, hein? Sim, senhor. Estou de olho em você. Sim, senhor. Hoje teve a Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle do Senado. Eles promoveram ali uma audiência pública para fazer denúncias que a campanha do presidente Jair Bolsonaro à reeleição foi prejudicada na transmissão de propaganda de rádio. Ou seja, computaram ali mais de 1 milhão e 1,2 milhões na transmissão de rádio. Dali fizeram um cálculo que eles perderam, né? Foi pago e não foi feita as transmissões, acho que 38 milhões, ou seja, foi pago e não foi utilizado. E aí, no meio disso tudo, muita gente falou do que aconteceu durante a campanha e também apareceram pessoas que se sentiram prejudicadas pelo que o Negão acabou de falar aqui no primeiro bloco, de o quanto que as pessoas estão com medo de falar. A gente agora, nesse exato momento, nós estamos com medo de o que pode e o que não pode falar. Só que, assim, eu não aceito isso, Negão. Eu não aceito. Aqui a gente tem dois machados, né? Você tem o machado do STF, do TSE, quer dizer, e você tem o machado do YouTube. Os dois estão aqui, exatamente. Ó, pairando a cabeça. Boa, Negão. A foice. Não, a foice. Não, eu quero... Não é machado não, embaixo, né? Eu quero falar sobre isso, que às vezes as pessoas me encontram nas ruas e falam assim, o que aconteceu com a Jovem Pan? Com a Jovem Pan não aconteceu nada. O que aconteceu foi com o Brasil. É isso que aconteceu. Exato. Se fosse só a Jovem Pan, a gente resolvia. Se fosse só a Jovem Pan, estava resolvido. O problema é que aconteceu com o Brasil. É tipo assim, será que vocês não estão percebendo o que aconteceu com o Brasil? Quer dizer, quando você vai escrever alguma coisa no Facebook e no Instagram, você consegue escrever todas as palavras sem mudar nenhuma letra? Uhum. Se você não consegue fazer isso, é porque você também está sendo censurado. Ou você recebe aquela mensagem, tem certeza que você quer postar? Quem aqui nunca? Escreva aí no comentário. Você consegue escrever todas as palavras no seu Facebook, no seu Instagram, aí depois os caras ficam apontando pra Jovem Pan. Jovem Pan, você não consegue nem no seu Instagram, você que não é ninguém na fila do pão? Nem no Você que não é ninguém na fila do pão. Não é que é o Negão. O Negão, a Pietra, o Roma, eles andam na Paulista, é uma ordem de pessoas. Tira foto. Agora, você não consegue. Então imagina a gente que tem uma câmera onde vai ser... então a gente ainda tenta passar o que a gente pensa, o que a gente sente, não é isso, Pietra, Duda? De uma maneira, usando até o Lex Luthor, usando o Batman. A gente tem que a carreta furacão. Agora, o que vocês viram? Começar com o Negão. O que vocês viram hoje dessa comissão aí que apareceu de transparência? Tava a Bárbara do Te Atualizei, o Gustavo Gayer, os meninos do Hipócritas estavam lá. Foram as melhores falas. Gustavo Gayer, o Hipócritas, mas eu quero ler aqui para vocês um pedaço da fala da Bárbara, que eu acho que foi uma das coisas mais tristes, assim, de ter emocionante, mais emocionantes, mas não só frisar no discurso dela, mas no que aconteceu logo depois, que foi o que me deixou revoltado, certo? Bárbara, do canal Te Atualizei, que teve suas contas, seu dinheiro seguro. Há mais de um ano ela está com o canal desmonetizado. Sem saber o que está acontecendo, porque parece que ela ainda até hoje não tem direito aos autos e tal. Teve num determinado ponto do discurso dela, de 10 minutos, ela encerra dizendo a seguinte frase: eu tô pedindo aqui, de forma absurda, o mesmo direito que a justiça deu a um traficante e um corrupto condenado. Eu estou pedindo aqui o mínimo. Sabe o que aconteceu logo depois desse discurso? Você pode procurar aí no YouTube. Uma plateia de senadores e alguns deputados federais começaram a aplaudir a Bárbara. Eu achei aquilo... É bizarro, né? É bizarra aquela cena. Sabe por que é bizarra aquela cena? Porque aquela mulher é uma dona de casa comum. Isso. Aquela mulher é igual a você que está aí do outro lado assistindo. A Bárbara não é um William Bonner. A Bárbara não é um Alexandre Garcia. A Bárbara não é um Gilberto Gil, que agora há pouco foi lá no Catar e parou o Brasil. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Parou o Brasil no mundo anti-horário para falar, nossa, como ele foi e tal, não sei o quê. Não, a Bárbara é só uma pessoa comum que deu a sua opinião na internet. Só isso. E sabe quem hoje deveria estar fazendo alguma coisa? São justamente as pessoas
que estavam lá, alguns até choraram. A parte do chorar, pelo amor de Deus, aquilo ali me revoltou. É emocionante, foi emocionante. O certo era os senadores estarem falando, o certo era os senadores estarem gritando, fazendo alguma coisa pela Bárbara, e a Bárbara está aplaudindo. Foi até um comentário de uma inscrita minha, Regina, se eu não me engano o seu nome. Ela comentou isso, eu achei maravilhoso na minha live quando ela disse isso, porque eu falei, cara, isso é muito verdade. O certo era os senadores estarem gritando, o certo era os senadores estarem apontando o dedo, o certo era os senadores dizerem que vão fazer alguma coisa, mas na real, os últimos 4 anos, eles mostraram que eles não estão nem aí. Esse é o país que a gente vive. Agora faz essa sessão, leva o Gustavo Gayer, que acabou de ser eleito, leva os meninos do Hipócritas, leva a Bárbara. Gente do céu, vejam o discurso da Bárbara e vejam depois os senadores e os deputados, alguns. Ai, parabéns! Não, parabéns não, irmão. Era você que devia estar fazendo alguma coisa. E a única coisa que você conseguiu foi fazer aquele parabéns super falso. Isso é para todos. Isso não é só para os de direita. Isso é para os de esquerda. Isso é para aqueles que até outro dia estavam brigando, dizendo que não, porque o judiciário está passando do limite e tal, e hoje estão do outro lado, porque obviamente está batendo no seu opositor, né? Porque olha que, para quem de repente não sabe quem é a Bárbara do Te Atualizei, ela edita os vídeos dela no celular. No celular. Ela edita no celular. Ela grava no sofá da casa dela. Muitas vezes de pijama. Muitas vezes de pijama. Muitas vezes ela tem que parar para socorrer os filhos, que os filhos têm alergia, alguma coisa assim. Ela às vezes fala, olha gente, eu não consegui gravar porque eu tive que ir pro hospital. E ela mesma recentemente fala... o marido. O marido dela teve um infarto recentemente. Então, essa eu não sabia. Olha, gente, pro marido dela ter um infarto, imagina a pressão que essa família... É uma família comum. É uma família comum. Esses dias ela estava com um cachorrinho que ela resgatou e ela estava procurando casa pro cachorrinho. Isso. É uma pessoa comum, assim como eu, assim como vocês, assim como o seu vizinho. Ela simplesmente começou a fazer pesquisas, porque tudo que ela fala, ela tem os recortes dos jornais, ela só mostra as pesquisas e ela foi colocada no inquérito da fake news porque ela propagou uma fake news. E aí ela falou, ok, então aponta para mim qual foi a fake news que eu propaguei. Faz 1 ano e meio que ela não sabe qual foi a fake news que ela propagou. Sabe por quê? Porque os advogados dela não têm acesso ao processo. Só que, para a mídia da esquerda, ela virou a bolsonarista blogueira propagadora de fake news. É o que a Pietra estava dizendo. Ou seja, você já gruda uma pencha, um rótulo nela, o qual ela nem foi julgada, ela nem foi condenada e ela nem pôde se defender. Mas ela é acusada. E já teve a condenação, porque ela perdeu a monetização do canal. Ela faz 1 ano e pouco, 1 ano e meio, que ela não recebe um tostão do trabalho que ela faz. Já foi punida, previamente punida. Agora, e o que ela diz é o seguinte, eu quero ter as mesmas condições que o André do Rap. Ela não quis dar o nome, eu dou aqui o nome. Porque o André do Rap, que era o líder ali da facção criminosa, ele foi solto, sabe por quê? Porque passou um prazo, simplesmente um prazo que deveria o advogado ter protocolado. Ah, o advogado esqueceu de protocolar, ô, doutora Pietra? Então vamos soltar o maior traficante do Brasil porque esqueceram de protocolar. Aí um condenado em 3 instâncias, olha, veja bem, o CEP está errado, vamos soltar. Agora uma dona de casa até hoje não sabe o crime que ela cometeu. Você viu essa audiência? O crime, eu vi a maior parte da fala da Bárbara. Eu confesso que eu me sensibilizei muito, porque você vê muita verdade no que ela fala. É uma situação, é uma realidade que muitas pessoas hoje passam no Brasil. Eu não tenho a coragem que a Bárbara tem. E pra mim ela é uma heroína, tá? Ela tá lá, ela se expor da forma como ela se expõe. Tendo família, tendo filho, falar as coisas que ela fala, sabendo que ela corre o risco que ela tá correndo. Né? É o que a gente tava falando aqui antes, né? O Negão, ele é a favor de você se abster de dar algumas informações, de repassar algumas informações ou de dar a sua opinião, né? Porque você tem que priorizar outras coisas em detrimento da sua liberdade de expressão. Eu entendo o que ele quer dizer, mas ao mesmo tempo é injusto, Negão. E ao mesmo tempo que eu não tenho a coragem da Bárbara, porque eu não tenho, ela é uma heroína. Ela fala uma frase lá muito emblemática. Ela falou muitas coisas muito emblemáticas. Eu me sensibilizei muito, assim, com todo o discurso. Uma é que o Ventura já comentou aqui, né? Que ela fala que eu sou só uma dona de casa pedindo os mesmos direitos que um traficante. Isso foi muito, muito simbólico. É um choque de realidade. É um choque de realidade. Né? Não é nem simbólico.
antropologia é realidade, isso é um choque de realidade na gente. E ela falou várias coisas, né? Ela faz uma crítica ao Senado, ela fala, vocês estão aqui hoje porque vocês estão gozando da confiança do povo. A gente colocou vocês aqui, vocês nada fazem para que a gente tenha liberdade de dar a nossa opinião, né? E ela também cita uma frase que poucas pessoas acho que se atentaram, né? Ela fala, uns bichos são mais iguais do que outros. Essa frase é uma frase do livro Revolução dos Bichos, do Orwell. Então, para quem tiver interesse em casa, dá Todos os animais são iguais, mas leia o livro. Mais iguais que os não deu uma pesquisada, né? É uma crítica ali do Orwell sobre a situação da União Soviética, né? Do comunismo soviético. Então, enfim, depois da Bárbara ainda teve o Geyer. O Geyer falou muitíssimo bem também sobre a questão da frente cultural. A nossa frente cultural está contaminada pela esquerda, ele está batendo muito nessa tecla e as pessoas têm que ter noção do quanto isso é importante. Isso. A mesma coisa dos hipócritas também, né? E o Gustavo Geyer ainda tem que tomar cuidado, porque ele ainda não é deputado. Ele, por enquanto, ele é igual a gente ainda. E os caras estão de olho nele. Esse machado que eu até brinquei e falei assim, ó, tem um machado apontado para a cabeça da Jovem Pan, tanto do TSE quanto do YouTube, na cabeça do Gustavo Geyer também tá. O meu ponto aqui, gente, é muito simples. Nós já vivemos numa ditadura. Isso. O problema é que a gente vive numa ditadura dentro de uma democracia. Ela está disfarçada de democracia. Quem deveria estar falando alguma coisa são justamente essas pessoas que estavam aplaudindo a Bárbara porque eles estão morrendo de medo. Se quando um senador que, por lei, ele pode fazer alguma coisa e ele está morrendo de medo, como que vai ser com a gente? A Jovem Pan é um veículo gigantesco e a Jovem Pan foi calada. A Jovem Pan não foi calada antes, na época da eleição, e agora pelo próprio YouTube. Olha que interessante isso daí. E quando a gente fala, né? Que nem eu brinquei, quem é você na fila do pão? Gente, a gente aqui, ó, o Roma, o Negão, a Duda, eu, a Pietra, somos pessoas comuns. Pietra, você é jornalista? Não. Você é jornalista, Roma? Eu sou. Então, o único que é jornalista aqui é o Roma. Porque a gente registrado, somos pessoas. Aliás, estudamos, fizemos os nossos estudos e tudo mais. Por causa mas somos pessoas comuns que começaram a falar, tivemos a nossa credibilidade, os nossos holofotes, e qualquer pessoa poderia fazer isso, sem ter medo. Duda, o que você viu dessa reunião, dessa convocação que o Senado fez, com as pessoas ali, tanto comuns quanto os políticos falando sobre o assunto? Eu achei muito importante terem convocado vários grupos de pessoas, vários grupos diferentes. A gente tinha deputados, a gente tinha senadores, e aí eu concordo 100% com o que o Negão falou. Quem deveria estar sendo aplaudido ali por estar falando coisas incríveis e por estar fornecendo uma opção pra gente são eles. Né? Mas, infelizmente, a gente tem um Senado extremamente omisso. Não aqueles que estavam ali em questão, porque aqueles que estão ali em questão estão do nosso lado. Mas o Senado, num geral, deveria estar fazendo algo em relação a tudo isso. Eu coloco esses também. E o Senado decidiu assumir uma posição. Eles decidiram assumir uma posição. E é daí que vem toda essa instabilidade. Mas eu achei muito legal que, além de trazer esses políticos, eles trouxeram pessoas comuns, produtores de conteúdo, como é o caso da Bárbara, Hipócritas, Gustavo, um canal de humor, né? Sim, é um canal que faz paródia, né? Agora, eles também trouxeram o Instituto Voto Legal, eles trouxeram o argentino, eles trouxeram um desembargador que eu nem posso me arriscar em repetir o que o Sebastião Coelho falou lá. Mas eu quero dar os parabéns pro Sebastião Coelho. E trouxeram o Ives Gandra, constituinte, sabe? Um baita jurista, um dos maiores do país. Sensacional, não tem nem palavra para resumir, que conseguiu tecer uma crítica ao STF da melhor forma possível, da forma mais respeitosa e da forma mais formal e mais correta possível. Então, assim, foi uma audiência muito boa, porque eles trouxeram pessoas e grupos de todas as alçadas. Eu acho que deu para dar uma lavada de alma na gente, mas às vezes lavar a alma só não resolve. Posso fazer um comentário um segundinho? Da Duda? Segundinho. Porque a minha sensação foi exatamente essa, né? Depois de ver o depoimento da Bárbara, dos hipócritas e tal, eu falei, nossa, que lavada de alma, mas ao mesmo tempo, assim, coitados, eles vão ser presos saindo daí. Olha que absurda a situação que a gente tá, né? No fim das contas, gente, pra mim, o que vale disso tudo, concordo com o que todo mundo falou, mas pra mim, a questão mora no seguinte conceito que eu já falei, é incomodar quem nos incomoda. Tudo que a gente fizer daqui pra frente, pra não dar sossego pra quem tá lá agora fazendo tudo isso com a gente,
a gente tem que fazer, entendeu? Eu queria usar até uma metáfora que o meu amigo, que é editor aqui na casa, o Steve Lopes, falou. Você tem que fazer assim, dá licença, Pietro, ó. Tem que ficar assim, ó, empurrando, empurrando, empurrando. Aí a hora que a Pietra fala assim, escuta, vamos parar chato, com isso? Né? É chato. É chato. Vamos parar. Vamos parar? Aí eu paro. Aí eu paro. Aí tá. Ela sossegou, deu um sorrisinho, beleza, vamos lá de novo. Aí ela vai mandar eu parar. Eu paro. É isso, daqui pra frente... Até a hora que eu der um safanão. Até a hora que ela der um safanão. Ou uma multa ou você de 22 prestar milhões. atenção e começar a ter um diálogo. Porque se você não incomodar, a coisa não vai.